E aí, pessoal do terceiro ano, boa tarde. Vamos lá para mais um conteúdo hoje para a gente dar prosseguimento às nossas aulas de educação física. Gente, eu ainda não enviei as questões comentadas semana passada, mas essa semana eu vou comentar e envio para vocês. Lembrando que a gente finalizou todas as questões de educação física relacionadas ao Enem, desde o Enem de 2009 até o de 2019. E agora, através dessas questões, eu vou filtrando e separando os assuntos que foram mais relevantes, né? A gente precisa seguir uma linha sobre a relação de educação física e Enem, e essa linha é as questões que já existiram, né? A gente precisa entender quais assuntos foram mais frequentes, quais assuntos caíram mais, e através dessas questões a gente procurar e criar as ferramentas para estudar cada conteúdo. E hoje o que a gente vai falar um pouco é sobre jogos e brincadeiras. O link desse vídeo vai estar anexado aí no Cinec Digital, junto com material também para leitura e as questões a serem feitas. Nós vamos diferenciar jogos e brincadeiras de esportes. Eu já tinha falado sobre isso com vocês, mas volto a repetir. Sempre que se falar sobre jogos relacionados, o tema é educação física, se falar sobre jogos, a gente precisa ligá-los a lazer, a brincadeiras. Porque o que pode confundir aí? A gente vai praticar, por exemplo, futsal, voleibol, handball, a gente fala assim, eu vou ali jogar bola, eu vou ali jogar vôlei, eu vou ali jogar futebol, eu vou ali jogar handball. Então a palavra jogar, ela, no nosso cotidiano, na nossa vida do dia a dia, ela está muito ligada à questão dos esportes, tá? Mas na educação física não. Educação física, jogo está ligado a brincadeiras, a ludicidade. E isso precisa ficar muito claro para vocês, porque esse tema tem caído bastante nas questões que nós fizemos e a tendência de cair novamente é muito grande, tá? Então precisa ficar claro para vocês essa diferença. As diferenças mais básicas que existem entre jogos, brincadeiras e esportes estão nos aspectos, por exemplo, qual o fim dos jogos e brincadeiras? Os jogos e brincadeiras existem para brincar, para se divertir, ludicidade. Os esportes para competir, tá? Em relação às regras, as regras nos jogos e brincadeiras, elas são adaptáveis, elas são flexíveis. Vamos pegar como exemplo as queimadas que a gente joga na educação física. É um jogo, uma brincadeira. Quantas formas diferentes a gente já jogou queimada? Quantas formas a gente já adaptou a queimada para tentar tornar o jogo mais atrativo? Nem sempre a gente consegue, mas aí quando a gente não consegue, a gente pega, volta um pouco, refaz, vai mudando, vai criando. Então as regras nos jogos e brincadeiras são adaptáveis. É só a gente lembrar quando a gente era criança, a gente brincava de esconde-esconde, por exemplo, ou de pique, a gente alterava as regras de acordo com o local, de acordo com o número de participantes. Então esse é o principal foco essa é a principal diferença. Nos esportes não. Nos esportes as regras já são pré-determinadas. Imagina se para cada jogo de futsal a gente mudar uma regra. Se cada lugar diferente quiser criar uma regra diferente para o futsal, que confusão que ia ser, né? Enquanto as brincadeiras, na maioria das vezes, a gente joga queimada aqui de uma forma, lá onde a minha irmã mora no Amapá, eles jogam de uma forma completamente diferente, né? Então eles já adaptaram. Agora os esportes não tem. Imagine se jogar vôlei em Abaeté for de uma forma, puder carregar a regra, a gente, vamos mudar a regra do vôlei em Abaeté. Aqui pode carregar. Mas aí quando você for participar de uma competição que não pode, você vai errar toda hora, tá? Então as regras dos esportes elas não são muito adaptáveis. Essa é a principal diferença, na minha opinião, junto com a ludicidade e a competitividade, que vocês precisam entender. Sobre competições também é um assunto bastante delicado, porque relaciona com a questão do desenvolvimento das crianças, principalmente quando se trata de crianças, né?
A gente tem esportes populares, inclusive está indo uma atividade relacionada a isso. E eu gostaria muito que vocês fizessem uma questão dissertativa em relação ao assunto, porque eu pergunto para vocês sobre a opinião de vocês em relação à formação esportiva das crianças mais novas, se elas devem competir, se deve ser só lazer, o que vocês pensam a respeito, porque é uma discussão muito grande no meio. Então, por aí vai. Quando você pega uma criança de 6, 7 anos, qual que é a melhor forma dela aprender futebol, futsal? Através da competição? Correr o risco dela se frustrar? Vamos transformar o futebol, o futsal em brincadeira, em lazer, para ela se divertir? Qual a melhor forma? Qual a melhor forma que vai fazer ela se desenvolver em relação a isso? Qual a melhor forma? Ela precisa aprender a lidar com frustração? Como usar isso? Tá? Então tudo isso tem a ver a forma como a gente vê as competições. Eu coloco as crianças para competir, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, quando eu faço competição crianças até 9 anos, a gente dá medalha a todo mundo, mesmo os que perdem também ganham medalha. Tá? Então são diferenças que eu faço, mas eu acho que tem que competir, minha opinião, tá? É minha opinião mesmo. Acho que o profissional, nós professores, a gente tem que estar preparado para lidar com isso e para ajudar as crianças a lidar com isso, principalmente também aprender a lidar com a frustração, né? A saber como enfrentar a frustração. Mas esse é o assunto de hoje, essa questão de jogos e brincadeiras, esse é o tema. São temas realmente muito relevantes, viu, gente? Para quem quer fazer o Enem, para quem quer tirar uma nota no Enem. A gente tem caindo 4, 5 questões de educação física por Enem, são pontos que podem fazer diferença na vida de vocês. Então eu estou anexando esse link com o vídeo no Cinec Digital e junto está em 2 materiais, tá? Onde fala sobre a diferença de jogos, brincadeiras e esportes e tem algumas questões bem fáceis de fazer. E depois eu mando também comentado e corrigido para vocês. Qualquer dúvida, podem me acionar pelo WhatsApp, eu estarei online, tá? Vocês me chamam, qualquer dúvida, para a gente poder tirar aí de vocês. Certo, pessoal? Grande abraço e sucesso aí para todo mundo. Saudade de vocês também. Tá difícil, mas já a gente vai estar junto. Tchau, até mais.